A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos começar, na verdade, aonde lá, antes dos 30 minutos que se passou, nós ficamos como exercício em Romanos 6. Mas para que nós não venhamos a ficar pensando, será que ele leu ou não leu? Vamos lá, em Romanos 6, abra comigo Romanos 6, verso 3 até o verso 8, para que nós possamos ter uma leitura. Nós estamos falando de batismo e estamos falando da origem da palavra e agora vamos entrar em outra área. Nós vimos que a palavra batismo fala de emergir, fala de estar envolvido, posto sob domínio de mergulhar, não é isso tudo que nós vimos? Então, nós temos que ter a consideração de entender claramente do porquê essa palavra batismo foi empregado, né, pelo apóstolo Paulo nesse texto. Olha que coisa interessante dentro daquilo que nós falamos nos últimos 30 minutos, da questão do primeiro Adão ter pecado e de que nós voltamos para Deus e agora o pecado está na carne, a carne tem que morrer para que nós possamos andar envolvidos pela água da palavra. Olha o que diz Paulo em Romanos 6, verso 3. Ou porventura ignoreis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos o quê? Batizados na sua morte. Como é que é esse negócio, batizar na sua morte? Olha o linguajar de Paulo, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele. Então diga comigo, o batismo é sepultamento. Batismo é sepultamento. Para a carne. Para a carne. Verso 4 diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo Batismo. para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja, o batismo tem sepultamento para a carne e uma nova vida no Espírito. 5. Porque se fomos unidos com Ele, diga, se eu for unido com Jesus, Se eu for unido com Jesus, na semelhança da sua morte, na semelhança da sua morte, certamente certamente o seremos também seremos na também semelhança da sua ressurreição. na semelhança da sua ressurreição. Agora o verso 6 diz assim, sabendo isto, saiba, tenha conhecimento, que foi ou será? Foi. Porque Jesus já fez a obra no Calvário. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Foi ou não foi? Ou você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos seus próprios pecados? Ele não tinha pecado, ele morreu pelos nossos? Como ele se tornou semelhante a nós, fez o quê? Uma atitude de identificação, ele já crucificou o nosso pecado. Então nós temos que viver na carne do pecado, nas obras da carne, ou manter essas obras crucificadas? O que é manter as obras crucificadas, pastor? Não estou entendendo. É impedir que a minha mão que roubava continue a roubar. Que a boca que era mexeriqueiro, maledicente, continue falando besteira. É crucificar, impedir que a carne me faça culpar. E nós, quando entramos nas águas, olha bem, os irmãos que têm aula de batalha espiritual, que vai lá na origem, no fundo, todo aquele ensino de Gênesis, em batalha espiritual, principalmente no primeiro volume, está falando da ideia do que o batismo representa. Hã? Que a pessoa fala, ai meu Deus, então tem uma raiz de rebelião, rejeição, medo, orgulho na minha cara. É verdade, só que ali nós vamos o quê? Dar detalhes, pincelar o fato, mas o ensino não é o mesmo? Faça morrer, a boca que falava isso não fale mais, os olhos têm que estar guiados para o Senhor, não é assim? Só que aqui nós estamos olhando de modo grosso, de uma forma o quê? Menos detalhado. Então o estudo de batalha é um outro estudo que nós temos, o irmão que está assistindo, que é um estudo que estuda o nosso corpo, alma e espírito, como recuperar cada uma dessas áreas. Bom, seguindo aqui o texto, diz assim, verso 6, sabendo isto, que foi crucificado por ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja Destruído. Diga para o seu irmão que está aí do lado, esse corpo que é a tua carne, diga para ele, precisa ser destruído. Precisa ser destruído. Rapaz, que notícia é essa que você está me dando, pastor? É você, é por isso que eu brinco. O indivíduo vai batizar na água, vai tirar fotografia, vai filmar sua morte. E fica todo mundo, vai que eu não batismo lá. A gente não fotografa de jeito nenhum a morte de alguém no caixão. Isso não é ético. Mas nós, sem sentido o que representa o batismo, estamos lá. Guarda de recordação, esse foi o dia do seu sepultamento. Aqui seu corpo está sendo, numa proposta tua mesmo, que você aceitou, sendo destruído para que o novo corpo que Deus te prometeu possa um dia revestir o seu espírito. Amém? É um símbolo, aí eu digo, ou uma prática na vida. A gente vai estudar já já. Verso 7. Porquanto, quem morreu? Justificado está do pecado. Só quem morreu. Aí a pessoa fala, mas peraí, eu não morri ainda. E o dia que eu for no cemitério é que você justificar. Você não está me entendendo, você não está entendendo meu linguajar. Paulo está dizendo, quem morreu é quem está, olha só, quem está não permitindo que o pecado venha a reinar nos seus membros. Ele já não furta mais, ele já não é mais maledicente, então ele já está morto com o pecado. Esse que está fazendo isso, justificado está. Mas se você diz ter descido a água, mas continua maledicente, mexeriqueiro,
contendeiro, brigão, ira, beberrão. Olha, meu irmão, você pode ter descido da água, tomou um banho, talvez usou Dove no dia do batismo, mas olha, não tem nada a ver com o que Cristo quer na tua vida. Ele quer que você abandone a prática do pecado. Não é um banho. Banho toma em casa. Mas com o Senhor está dizendo, olha lá, verso 7. Porquanto quem morreu, justificado está onde? Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele? Viveremos. Amém? Morremos com Cristo na carne. Nosso corpo foi crucificado com Ele. Amém? Isso é o que o batismo representa. Estou envolvido pela morte de Cristo na minha carne. Aleluia! Eita, que é isso, pastor? Rapaz. Isso aqui vai se desfazer para receber outro. Não quer receber aquele outro, não? Que Jesus chegou para Tiago, chegou para Tomé, até Tomé ficou meio preocupado. Que isso é um fantasma? Ele é fantasma, não. Você acha que é fantasma? Então você tem o quê para comer? Tem um peixinho, tem um mel. Não é isso que está no texto? Ele pegou o mel, comeu o peixe e atravessou a porta. Então Jesus está ali com o corpo que Ele futuramente quer te dar. Mas se você não quiser largar essa capa ruim, como é que vai receber a outra? Então quem morreu na carne, está justificado. Quem continua andando, não é o que diz a Bíblia, olha só. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma uma cruz e siga-me. Aquele que quiser ganhar essa vida, perde a outra. Aquele que perder essa vida por amor de mim, achará. É o ensino do mestre. Amém? É o que representa o batismo. Amém, irmãos? Amém. Bom, deixando Romanos de lado, lemos até o verso 8. Vamos voltar à página 5 aqui da apostila, porque está assim o título. Apenas um símbolo, batismo? Ou necessidade na prática, na vida? Há pessoas, por exemplo, lá em Marcos, há um texto interessante. Quando Jesus, ele vai dar uma orientação de discípulos para pegar a toda criatura. E tem pessoas que dizem assim, você tem que ser batizado. Aí a pessoa assim, então eu vou levar meu filho para ser batizado. Eu vou levar minha filha para ser batizada. E depois que batizado está no céu. Aleluia, aleluia. Em Marcos 16, diz o seguinte. Esse é o texto que eu quero, é o verso-chave. Mas, se você quiser ter uma compreensão melhor, começa no 15. E disse, ide por todo mundo e faz o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16 que é importante. Quem crê e for batizado será salvo. E isso aí é pregação de muita gente. Aí todo mundo faz fila para quem vai ser batizado, né? É verdade, mano? Você chega assim, se você crê e for batizado, vai ser salvo. Aí todo mundo, quando é o batismo? Quando é o batismo? Aí todo mundo batiza sem saber o que representa, porque diz, não, já estou batizado, estou salvo. Não é bem assim, não. Nós temos visto que o batismo precisa ser levado a sério. Por isso há erro para muita gente. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será o quê? Condenado. É lógico que o batismo é um ato de justiça, é lógico que o batismo deve acompanhar a quem aceitou, mas nós não podemos nunca achar que só porque eu desci as águas e vivo de qualquer maneira que eu vou ser salvo. Isso é um erro, olha, um erro grave em muitas religiões que se dizem cristãs. Pegam criança, pegam pessoas de qualquer maneira. Tem gente que batiza pessoas até no mar. Pega assim, em nome do Pai, do Filho e joga. Não dá consideração, já tem, olha, vocês podem achar engraçado, os irmãos estão rindo aqui, mas eu já tive pessoa, a gente é pastor de muito, tem uma pessoa que foi batizada no banheiro. Pegaram um balde com água e jogaram em cima dele, disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ele me falava, eu ficava olhando para ele, ele falou, mas como foi isso? Ele falou, não, é que eu estava lá, já tinha perdido o pessoal que já tinha se batizado no outro dia, resolveram me batizar, que eu não entrei no batismo, me batizar no banheiro mesmo, jogando um balde em cima. Aí alguém diria, vai valer se crer, né? Olha, poxa, crê até o diabo crer, estremece. Agora nós temos que levar as coisas de Deus com temor. Nós temos que fazer as coisas de Deus com zelo. Não é à toa que a tal pessoa, né, tem dificuldades enormes de viver a vida cristã básica. Também dessa forma que o ensinado, eu imagino a situação do rapaz. Pega-se um balde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele cai aquela água em cima dele, ele diz, aleluia, estou na bênção. Essa é a visão que tem de Marcos. Quem crê e for batizado será salvo. O batismo precisa ser compreendido. Tudo que a gente faz na casa de Deus precisa ser compreendido. Alguns é verdade que nós temos que crer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas até na minha crença, quando eu creio de fato, eu vou pesquisar para ver melhor sobre o assunto. Amém? Agora eu dou-lhe um balde, chego na irmã, toma-lhe um balde, a irmã está toda molhada, aleluia, é bênção de Deus. Aí por que você fez isso? Eu não sei, porque o pastor mandou. Aí o pastor mandou. Não pode pastor, mas não, eu fui batizado, porque é assim que você tem que explicar, viu? Olha, foi batizado nas águas.